Olá amigos, como vão? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Era Uma Vez. No vídeo de hoje nós vamos falar de um caso em que alguns jovens foram condenados por terem falado mal de um estabelecimento comercial, um bar, nas redes sociais. É algo que parece um tanto quanto contraintuitivo, pois quem imaginaria que não fosse lícito criticar fornecedores de produtos ou serviços? Vamos juntos! Era uma vez uma lanchonete, um bar, cujo título de estabelecimento é The Crown English Pub, localizado em Sorocaba, em uma rua que você pode ver aqui pelo Google, relativamente tranquila e que tem uma área de fora aqui, como se fosse uma varanda, e que os usuários, os clientes costumam chamar de fumódromo. O que houve foi que os jovens envolvidos nessa história se retiravam do bar e, ao chegar nessa área aqui externa, entraram em um entrever, um bate-boca, uma discussão com clientes que ainda estavam na parte interna. Ou seja, esses jovens, tendo pago a conta, saíram do estabelecimento e nesse ato, ao sair, entraram em discussão com quem ainda estava no bar. Eu vou colocar aqui a postagem de uma das pessoas envolvidas. Eu não vou mencionar quem sejam as pessoas, embora pela petição possam todas ser encontradas praticamente no Facebook. Eu acho que o importante aqui não é discutir quem sejam as pessoas ou ir atrás dessas pessoas, mas eu vou colocar aqui uma das postagens que esteve disponível e pública no Facebook. Olha aí, vamos conferir juntos. Ontem fui comemorar o aniversário de uma amiga no Crown English Pub. Até pagarmos a conta, tudo ocorreu normalmente, tirando o fato de que cobram R$ 11 num chopp. Porém, depois que a conta foi paga, tivemos alguns problemas bem absurdos. Quando eu e mais um amigo estávamos saindo do bar, um conhecido nosso chamou e então conversaram brevemente, até que foram interrompidos por um amigo deste cara, o que recentemente era uma liderança da juventude do PSDB de Sorocaba, mas teve suas atitudes escrotas expostas pela que é incapaz de aprender com os erros, tentou puxar papo com de uma forma bem assustadora. Afirmou ser machista com orgulho e então xingou as mulheres no geral e deu indiretas sobre a não sei quem ser feminista, tentando ofendê-la. Ignoramos esse momento de esquizofrenia, largamos os dois falando sozinhos e fomos para o carro. Então, alguém aí, o nome não aparece, aparentemente está revoltado, começou a gritar: vai se depilar, vai tomar no feminista. Incomodados, resolvemos voltar ao bar. Relatamos o ocorrido para duas funcionárias que entenderam o que estava acontecendo e foram muito compreensivas. Ao mesmo tempo, estava atrás de nós gritando que era amigo do dono do bar, a pessoa que estava discutindo. Aí olha só, ela fala que o dono do bar tem vários processos no Tribunal Regional do Trabalho, diz que o dono do bar é amigo da pessoa que estava nesse bate-boca, e aí falou, olha, não volto mais nesse estabelecimento, e o estabelecimento não quis se posicionar. Tem uma outra postagem, eu vou colocar aqui, não vou parar para fazer a leitura, vou colocar aqui para quem quiser que faça a leitura, mas basicamente a história foi essa. E nos depoimentos, durante o processo, não foi muito alterado o relato do que aconteceu. Houve essa briga, parece que esse pessoal já tinha uma disputa política, de um lado as autodenominadas feministas e do outro um rapaz que, segundo elas, teria participação política no PSDB, ou seja, já era uma briga que existia entre essas pessoas e que ali naquela situação voltou a ocorrer. Nós poderíamos discutir aqui se o bar deveria ou não ter intermediado essa briga. Mas o dono do bar entendeu que não deveria.
Ele perguntou para a garçonete, oh, isso que está acontecendo aí, porque a garçonete foi atrás dele, falou, está tendo esse problema, as clientes estão reclamando. Elas foram para o carro e voltaram e foram reclamar com o dono do bar. Aí o dono do bar perguntou, já pagaram? Já. Estão de fora? Estão. Então eu não tenho nada a ver com isso. Ou seja, o dono do bar se eximiu de se envolver nessa questão. E aí nesse ponto nós poderíamos discutir, é responsabilidade do estabelecimento intervir em uma disputa entre alguém que esteja dentro do bar contra alguém que esteja fora do bar e que depois foi uma disputa levada para fora? Essa é uma discussão que me parece legítima. Mas para além disso, depois que esse pessoal que se sentiu ultrajado realizou as postagens e as divulgou na rede social, o dono do bar e também a pessoa jurídica que exerce a atividade de bar propuseram a ação contra esses jovens, pedindo indenização pelos danos morais e materiais causados pela postagem, que parece ter criado ou ter tido alguma repercussão em Sorocaba. Vejam, o Poder Judiciário, portanto, não entrou na discussão referente à briga e se o bar deveria ou não ter agido. Talvez alguém pense, não, mas aí é um absurdo, que o bar deveria ter feito alguma coisa, as moças ficaram prejudicadas e o amigo delas lá, pode ser, mas então, talvez em uma outra ação, isso devesse ser discutido. Não foi o que aconteceu. Os jovens, ao contrário de buscarem uma providência judicial por danos sofridos, preferiram fazer justiça pelo Facebook, realizando a postagem nos termos desta que foi demonstrada e outras semelhantes. Pois bem, o dono do bar e o bar propuseram a ação foi distribuída e correu na 5ª Vara Civil, no Foro de Sorocaba, e foi objeto de sentença em novembro de 2019. Sentença essa, diga-se de passagem, que já foi objeto de apelação, ou seja, a discussão está apenas começando. Mas, de volta à questão da sentença. O que entendeu o juiz da Vara Civil competente para julgar essa discussão? Entendeu que os jovens se excederam. E na sentença, ele menciona fragmentos das postagens que lhe parecem ter sido excessivos e que teriam extrapolado o direito à liberdade de expressão. Vejam vocês. Assim, nota-se dos textos escritos pelos requeridos, páginas verificadas em ata notarial, em que os requeridos proferiram diversas ofensas aos autores, como lixo de bar, bar escroto, afirmando que o bar tem posicionamento com agressões machistas e gratuitas, sugestão de boicote ao bar, Chiesi é frequentemente intimado pelo Tribunal Regional do Trabalho, Chiesi é o dono do bar. Não colhem em um lugar mais bosta de Sorocaba, bar de merda, recanto da juventude tucana misógina, galerinha dona desse bar de bosta, The Crown English Pub é conivente com violência contra a mulher, The Crown nunca mais. E foi o teor destas postagens que, no entender do magistrado, teriam extrapolado os limites da liberdade de expressão. Vejam, não há proibição para que se faça alguma campanha de boicote a algum produto no direito brasileiro. O problema aqui foi o ataque não específico a uma prestação de serviço ou a um produto, mas esse ataque de xingamento. Foi isso, no entender do magistrado, que extrapolou o que seria o razoável e o que seria o lícito. E então, em razão disso, ele condenou os jovens a indenizarem por danos morais no valor de 20 mil e vejam aí no texto da sentença, por danos materiais no valor de R$ 1.535,92. Isso porque o autor,
o dono do bar e o bar teriam demonstrado uma queda no movimento do bar no mês seguinte e um pouco do outro mês também, depois das postagens que foram amplamente divulgadas e vistas, principalmente ali na região de Sorocaba. E você, o que pensa disso? Acha razoável que clientes de um bar, ainda que revoltados e que tenham extrapolado um pouco, sejam condenados a indenizar esse mesmo bar por terem xingado o seu dono e o próprio bar? Eu tenho sentimentos dúbios em relação a essa sentença. Ainda tenho que digerir um pouco a ideia de que criticar um estabelecimento, ainda que com excesso, possa resultar em indenização. Eu vou acompanhar esse caso e quando tivermos novas decisões em segunda instância, eu volto a dar notícia para vocês. Obrigado, amigos, pela atenção mais uma vez em mais esse vídeo e espero encontrá-los no próximo vídeo aqui no canal. Um abraço e até lá!